Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos diante dessa palavra, a qual Deus ele tem falado poderosamente na tarde desse dia, entrando pela noite. E o Senhor Jesus, ele diz em sua palavra: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve e guarda a palavra do Senhor. Mas nós estamos vivendo uma situação muito precária, em termos de a pessoa ela rejeitar o caminho da verdade, ela rejeitar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual ele sempre toca no coração de alguém, dos teus servos, para anunciar a palavra da salvação, porque Jesus ele quer salvar a sua alma. Ele quer salvar você da condenação do inferno, porque a palavra lida nesta tarde, profeta Isaías, ele profetizou essa palavra cerca de 700 anos antes de Cristo, trazendo uma declaração muito importante, que a mão do Senhor ela não está encolhida para não poder salvar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. O Senhor ele tem um grande prazer de salvar, ele tem uma grande alegria de ouvir os seus que servem a ele em espírito e em verdade. A mão dele não está encolhida, ele está sempre estendendo a mão para ajudar. Ele está sempre com os ouvidos atentos para poder ouvir. Mas a iniquidade, a transgressão da lei, o pecado cometido, é que faz a divisão entre o homem e Deus. Como já foi dito nesta tarde, Deus ele ama qualquer ser humano, independente de qualquer tipo de pecado que ele pratica ou está praticando, mas Deus não pode salvar, porque isso faz divisão, isso faz a separação entre o homem e Deus. Todo ser humano clama pelo nome de Deus. Verdadeiramente toda criatura, toda alma, Deus é o Deus dele, sim. Só que ele não pode salvar, porque foi Deus que nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E muitos não querem receber, não querem se aproximar de Deus. Deus ele está sempre alertando a vida do ser humano na face dessa terra. Ele está sempre chamando, despertando, trazendo uma responsabilidade para que você venha se despertar a cada dia na face dessa terra, porque os dias são os maus. O dia da manhã, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele mesmo disse que vai dar conta de si mesmo.
E nós temos que aproveitar a oportunidade que é hoje, porque pode ser a última oportunidade para muitas pessoas. Quantas pessoas no dia de hoje não vão terminar o sábado, vão perder as suas vidas? No dia de hoje, quantas pessoas já morreram, já perderam a sua salvação? Porque nós bem sabemos que no planeta Terra, a cada minuto morre 3 vidas, 3 almas. A cada minuto. Então, a cada segundo que se passa, se morre e nasce muitos seres humanos na face da Terra. Nós já alcançamos uma quantidade de quase 8 bilhões de habitantes na face da Terra. E essa geração, ela não consegue compreender, não quer entender, ou faz desentendido que o Senhor Jesus, Ele só quer salvar a sua alma. Mas para isso, precisa renunciar o pecado. Precisa renunciar a si mesmo, porque o Salvador da nossa alma, Ele disse que aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser mudar de vida, mudar de caráter, mudar de vida espiritual, ele precisa renunciar às oferendas que esse mundo oferece, renunciar o pecado, a vontade própria, a vontade da sua carne. As Escrituras vai dizer em Romanos capítulo de número 1, capítulo 8, verso 1, diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. A palavra está sendo bem clara que aquele que anda segundo a vontade da sua carne, ele já está condenado. Como já foi dito nesta tarde, que o Senhor, Ele não veio para condenar, mas Ele veio para salvar aquilo que se havia perdido. Interessante que é o ser humano mesmo que se condena. Ele mesmo se condena, porque o caminho que ele trilha no seu coração. A palavra diz que há caminhos que aos olhos do homem parecem um caminho perfeito, mas são caminhos que levam ele à morte. Por causa de que estamos vivendo um tempo que às vezes a Escritura diz em Efésios: vossos filhos, obedecei os vossos pais, porque isso é o primeiro mandamento com promessa. E nós vemos hoje em dia que os filhos não querem obedecer os pais, porque os pais são experientes, sabe, conhecem a vida, sabe como é que é esse mundo, e sempre dá conselho, mas eles não querem ouvir, eles não querem obedecer, e acaba caindo em caminhos tortuosos, caminho do mundo do crime, caminho do mundo do tráfico, das drogas, a qual ele olha e acha que esse caminho é perfeito, mas esse caminho é o caminho que conduz ele à morte. Ele mesmo está procurando suicídio com as suas próprias mãos, porque ele está no caminho que o fim dele é a morte. Mas a palavra de Deus diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito em Cristo Jesus
É gratuito o caminho, a vida gratuita, a qual o Senhor lhe tem para cada um de nós. Por isso que antes de Jesus Cristo ele vir nessa terra, cumprir aquilo que está escrito, o profeta Isaías escreveu essa palavra. O Senhor tem todo interesse, a mão dele não está encolhida, o seu ouvido não está agravado, ele quer te ouvir. As Escrituras diz que ele não rejeita um coração contrito, um espírito aquebrantado. Mas o que está faltando muitas das vezes é a humildade no coração de muita gente que acha que não precisa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, acha que não precisa de servir a Deus, tem um pensamento, uma ideologia que ele acha que ele não faz mal a ninguém, trabalha, paga suas dívidas, não trai a sua mulher, é uma pessoa boa. Isso é bom para o homem tem que ter caráter mesmo, tem que ser sujeito homem. Mas isso não vai dar direito a ele à salvação da vida eterna. Se ele não reconhecer que ele é pecador, e a palavra diz que aquele que disser que não tem pecado, ele é mentiroso. E a mentira é um pecado registrado na Bíblia que vai ficar de fora, os mentirosos que cometem a mentira. Então o homem, o ser humano, ele tem que entender essas coisas. Tudo nessa terra, todo homem nessa terra, os olhos deles é voltado para as coisas terrenas, para as coisas que vai trazer a vaidade do seu ego, do seu egocêntrico, da sua atitude. Quer conquistar muitas coisas, quer ter muito dinheiro, muitos bens material. A tendência de todo homem é essa, ele é crescer na vida, é melhorar a situação financeira. Não é errado, mas errado é sem ter Jesus Cristo no seu coração, na sua vida. Errado é você estar querendo conquistar todas essas coisas e desprezando a melhor parte, a qual o Senhor Jesus, ele entrou numa aldeia, entrou numa casa de duas irmãs, uma chamava Maria, outra Marta. Quando Jesus ele entra, Maria vai aos pés do Senhor e fica ali ouvindo, absorvendo as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marta estava preocupada com muito o que fazer, ela não estava dando nenhuma importância para aquilo que o Senhor Jesus estava ensinando a sua irmã. E ela ainda teve a coragem de dizer que se o Senhor não se incomodaria de Maria estar ali tanto tempo ouvindo as palavras do Senhor. Mas o Senhor disse para ela: tu fala com uma louca, atribulada de coração. Maria, ela escolheu a melhor parte, a qual não será tirada. A melhor parte é ouvir a palavra de Deus, ouvir, praticar, guardar no seu coração. Essa é a melhor parte. Certa vez uma mulher, com inveja do filho de Maria, que é Jesus Cristo Nazareno, ela chega para Jesus e disse: bem-aventurado é o ventre que te gerou. Aí Jesus disse: bem-aventurados são todos aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e as praticam. Feliz é aquele que ouve e guarda as Escrituras Sagradas. Aleluia. Então um dia, como já foi dito, vai chegar um tempo que vai ter fome e sede nessa terra, não de pão, não de água potável, mas de ouvir as palavras do Senhor, como foi dito em Amós capítulo 8, verso 11, 12.
Porque esse dia vai acontecer, um dia que pode ser hoje, pode ser a qualquer momento, que Jesus um dia ele vai arrebatar a sua igreja. Você crendo ou não, acreditando não, isso é um particular teu, mas vai acontecer. As Escrituras, ela está se cumprindo a cada dia na face da terra, mas o povo está despercebido, o povo está distraído. E quando Jesus ele voltar para buscar os salvos, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, muitos vão ficar assustados, muitos vão ficar assombrados, muitos vão querer lembrar dos irmãos que estavam pregando a palavra, daquele irmão que entregou um folheto, entregou a palavra. Tem pessoas que pegam, jogam fora, fazem o maior desfeito, mas não sabe ele que ele está fazendo desfeita do dono do céu e da terra, dos anjos, dos homens na face da terra. Tudo é dele, tudo é para ele. Sem ele nada do que está feito se fez, diz as Escrituras. A nossa vida, o fôlego de vida está na mão dele. Às vezes nós vemos tantas pessoas bravas, violentas, achando mais homem do que todo mundo, mais bravo do que todo mundo. Aleluia! Mas quando ele vê uma situação, quando ele se encontra numa situação tão precária, aí bate o arrependimento, a tristeza, aí ele passa a querer reconhecer Jesus Cristo Nazareno. Aleluia! Nós fazemos um trabalho também dentro do presídio, lá em Bangu. Desde 2014 a gente está lá. Sexta-feira que vem agora nós vamos estar lá dentro pregando o Evangelho. E o presídio que está na nossa responsabilidade lá é o presídio dos milicianos, os homens bravos, né? Os matadores, os bravos da terra, mas estão lá. Aí nós vamos lá pregar a palavra para eles, estão igual um cordeirinho mansinho, chora, mas quando está aqui fora é brabo, quer tirar a vida dos outros, quer humilhar os outros, quer furtar os outros. Mas graças a Deus, eu falo para eles, graças a Deus que vocês ainda estão aqui, porque se morre na operação, você estaria no inferno. E o Senhor está dando a oportunidade de vocês se arrependerem, se arrepender dos vossos pecados. E nós vemos que essa palavra, ela é verdadeira. O livro sagrado é a palavra que sempre existiu e sempre existirá. Na época, na época de Jeremias, um rei muito irado pela mensagem de Jeremias, uma vez ele mandou queimar as escrituras sagradas, os papiros naquela época, mas Deus usou um homem chamado Baruque que encheu ele do Espírito Santo e escreveu todas as palavras do Senhor. Porque a palavra de Deus, irmão, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz que vai passar os céus, vai passar as décadas, mas as palavras do Senhor não irão de passar. Muitos tentam passar, achar que é mais conhecedor do que o nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós temos que saber de uma coisa, que Ele é Deus. Sem mim, ou comigo, ou contigo, Ele continua sendo Deus. Mas Ele é um Deus tão humilde, Ele é um Deus tão que quer salvar a tua alma, que quer você para Ele de verdade, que Ele ainda
quando encontra um coração arrependido, ele ainda faz uma nova aliança, uma nova comunhão com aqueles que reconhecem e com aqueles que entregam a sua vida para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso, ele fala em sua palavra, todos os dias, ele levanta alguém para falar de Jesus para você. Você que acha que foi decepcionado por alguém, se decepcionou com alguma coisa e afastou, desviou do caminho do Senhor. Mas sabe de uma coisa que Paulo vai dizer que nós temos que olhar para o alto e deixar as coisas que ficaram para trás. Não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, muito menos para a retaguarda. Olhar para esse alvo que é Jesus Cristo Nazareno. Ele é o alvo. Certa vez, Jesus perguntou aos fariseus de quem eles podiam acusar a Jesus de pecado, de algum erro, de alguma falha. Eu tenho falha, tenho erro, mas Jesus não. Jesus, ele veio somente para fazer coisas boas na face da terra, somente para produzir o melhor para a vida do ser humano. Mas muitos rejeitaram, muitos negaram o Senhor e Salvador Jesus Cristo. As mesmas pessoas que procuravam Jesus, nós vivemos um tempo que o povo só está procurando Jesus, sabe para quê? Para suprir a sua necessidade. Eu estou desempregado, vou lá pedir Jesus para ver se ele abre as portas. Eu estou doente, vou lá pedir Jesus para ver se ele me cura. Eu estou assim, eu estou assado. Então muita gente está procurando Jesus para isso. E ele faz. Mas só que o Senhor, ele quer pessoas sinceras. Salmo 101, verso 6 vai dizer que os olhos deles procuram os fiéis da terra, para que esteja comigo. Muitos são infiéis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos que quando chega aqueles 10 leprosos pedindo misericórdia, Senhor, se quiseres pode nos tornar santos, se quiseres pode nos curar. E o Senhor cura os 10. Somente um volta para agradecer aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo produziu para a vida deles. Jesus perguntou, mas não foi 10 que foi curado e só um que voltou? Porque as pessoas, quando ela cai em decadência, em enfermidade, em necessidade, elas querem procurar Deus, elas querem procurar a igreja, querem procurar a oração. Mas Deus é tão bom que isso não vai fazer falta para Ele abençoa a si mesmo, porque o sol nasceu para todos, mas Ele não pode salvar, como o profeta está dizendo, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades é que faz divisão entre vós e vosso Deus. É isso que faz a divisão, a iniquidade, a prática do pecado. Aleluia. Isso faz a divisão. Mas quando a pessoa se arrepende, abandona, isso traz a união, a perfeição. Quando ela abandona e abre o seu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, decide mudar de vida, decide somente de servir ao Senhor, ela vai ter um gozo em sua alma, ela vai ter uma paz, a qual o Senhor Jesus, Ele mesmo disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá, porque o mundo não tem paz. O mundo está num caos tão grande, está na sua violência, está perdido. Aleluia, a qualquer momento sempre chega uma notícia de coisas ruins. A qualquer momento sempre chega
alguma notícia que é triste, desagradável, que fulano morreu, que cicrano morreu, e dá uma dor no coração, e sabemos que morre sem a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, porque está nesse caminho que conduz à morte, está nesse caminho que desagrada ao Salvador. O nosso Senhor diz às Escrituras que Jesus, ele largou o seu trono de glória, se fez menor do que os anjos, e chegou à estatura do homem para ser humilhado para o homem, para nos salvar. Ele mesmo veio se crucificar para nos dar a salvação da vida eterna. Por quê? Porque se Jesus não fizesse isso, todos seriam condenados. Nós não somos salvos porque somos bonzinhos ou porque faz a obra, não. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso é dom que vem de Deus. É isso que o Senhor lhe quer para a sua vida, para a sua alma. É isso que você precisa reconhecer a cada dia. Aleluia, na sua vida, na sua caminhada. Que você precisa entregar a sua vida para Ele. Nós usamos sempre uma expressão de aceitar a Jesus, porque é força de se expressar, forma de se expressar, mas é Ele que nos aceita, é Ele que está de braços abertos para nos aceitar. Muitos dizem: eu não estou preparado. Ontem eu passando de bicicleta, eu vi uma mulher na loteria falando: para mim não dá ser crente, porque eu gosto disso, eu gosto daquilo, citando os pecados dela. Aleluia, eu não estou preparado, mas Jesus está preparado. Ele está preparado para te aceitar, porque Ele que vai te libertar, Ele que vai te transformar, Ele que vai curar. Nós aqui não libertamos ninguém, não mudamos ninguém, não. Quem muda é Jesus. Desde o momento que você deu ouvido à palavra dele e aceitar no teu coração. Muitos tentam se justificar com seus erros. Muitos tentam culpar A, culpar a B, mas na verdade o errado somos nós. Nós sempre queremos transferir a culpa para alguém. Sempre. O ser humano é dessa forma. É por causa daquilo, é por causa de fulano, é por causa de Bertão. Não, irmão. Somos nós que procuramos subterfúgio no nosso coração. Mas a Escritura, mas ela é bem verdadeira, ela vai dizer o seguinte, que Deus, ele não tem um culpado por inocente. Se eu sou culpado, eu não sou inocente. Eu tenho que pagar por minha culpa. Então, por isso que ele fala no Evangelho de João 14, verso 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta, se não tiver na comunhão com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ninguém vai conseguir um dia, quando morrer, a alma sair do corpo, chegar até a Deus. Se não estiver no corpo, ele diz que ele é a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador, e a vara que não está ligada na videira, ela é cortada e lançada no fogo, representando o corpo de Cristo, uma comunhão plena que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele quer para cada um de nós na face dessa terra. E é por isso que ele sempre está usando os teus na face dessa terra para pregar o Evangelho. A mensagem, quando o Senhor enviou o João Batista para pregar, ele veio preparar o caminho do Senhor. E quando João chegou o tempo do seu ministério de pregar a palavra do Senhor, ele pregava: arrependei-vos dos vossos pecados, para que seja batizado, porque eu vos batizo com água, mas aquele que é mais poderoso do que eu,
Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele pregava o evangelho do arrependimento. É esse evangelho que nós estamos aqui pregando para você. O arrependimento. Não é remorso, que a pessoa que tem remorso, ela diz, estou com remorso disso, daquilo, mas daqui a pouco está fazendo de novo. Arrepender dos pecados é não praticar mais. Isso que é arrependimento. Porque o pecado todos os dias nos chama. Todo dia me chama, chama qualquer um. Mas a palavra para ele é não. A palavra para ele não quero. A palavra para o pecado não posso. Porque eu sirvo um Deus que tem os olhos como chama de fogo. E ele vê todas as coisas. Por isso que Tiago diz, 4:7, sujeitais, pois, a Deus, resistir o diabo que ele fugirá de vós. O que falta da pessoa ela se firmar na presença do Senhor é sujeitar a vontade do Senhor, é sujeitar a Deus, é sujeitar a sua palavra, é dar ouvido às escrituras do nosso Senhor Salvador e resistir à tentação do inimigo, resistir o diabo que ele vai fugir de vós. Mas nós vemos, irmãos, que as pessoas ela não resiste nada, ela cede. Eu sempre digo uma palavra, que desistir é para fraco, desistir é para medroso, desistir é para frouxo. A palavra diz, se no dia da tua angústia te mostraste frouxo, a tua força será pequena. É por isso que muitos começam na caminhada e desistem. Não persevera, não busca, não se afirma nas escrituras sagradas. Por isso que eu dou graças a Deus, que o Senhor Jesus, ele diz em sua palavra, que a casa que está firmada na rocha, representando o ser humano, ele diz que a casa que está firmada na rocha, vai cair a chuva, vai correr o rio, vai assoprar o vento e aquela casa não vai ser derribada, porque a casa está firmada na rocha. Mas a casa que está firmada na areia, vai cair a chuva, vai correr o rio, vai assoprar o vento e grande vai ser a queda daquela casa. Firmado na areia, quando você está firmado na palavra do Senhor, alicerçado, quando você absorveu a palavra de Deus no teu coração, quando você concretizou, achou a certeza absoluta nas escrituras, pode assoprar o rio, pode soprar o vento, correr rio, pode acontecer o que for, mas tu não abandona Jesus Cristo Nazareno, porque você está alicerçado na rocha, na palavra, que é Cristo. Nós temos um crente na Bíblia que igual aquele ali está para nascer, que se chama Jó, um homem que era muito rico no Oriente, era um homem temente a Deus, um homem que se desviava da aparência do mal. Chegou um ponto que Satanás foi ter na reunião com Deus e Deus disse para ele: tenha observado meu servo Jó, homem sincero, íntegro, se desvia da aparência do mal. E Jó era um homem que todas as madrugadas ele acordava e dizia: porventura meus filhos pecaram contra ti. Oferecia holocausto, era um homem temente a Deus. O coração dele não estava preso em riqueza, que era um homem mais rico do Oriente daquela época. E Satanás disse para Deus: ele só é isso tudo porque tu tem aumentado os bens dele na terra. E o Senhor disse: eu vou te provar que ele não é isso que você está falando. Vai lá, toca tudo o que é dele, menos na alma dele.
O inimigo foi, tocou em tudo com a riqueza do Jó, matou os 10 filhos de Jó, aleluia. Um homem sincero, um homem que Deus deu testemunho a Satanás. Morreu tudo. A mulher dele disse: amaldiçoe-se Deus e morra. Foi embora. A palavra diz que ele rasgou o seu manto, jogou o seu rosto em terra, raspou a cabeça e diz: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Passou uma provação muito ardente, muito forte. Eu não vou dizer nem a riqueza, mas ele perdeu 10 filhos de uma vez só. É forte demais. Vocês não têm a noção do que eu estou pregando aqui nesta tarde para vocês. Você não tem noção. Qualquer coisinha, a pessoa ela quer abandonar Cristo. Qualquer negocinho já é motivo para querer pular fora do barco, abandonar o Senhor, abandonar o caminho. Mas Jó não, ficou firme com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Independente se ele já era rico, se ele já era pobre, independente se ele tinha a família dele ou se ele não tinha mais, ele estava ali firme. E a palavra vai dizer que ele não murmurou nenhum momento contra o seu Deus. Ele até amaldiçoou o seu dia que nasceu, mas ele não murmurou. Aleluia. E logo depois, Deus permitiu uma doença muito braba sobre ele, e o consolo dele era um buraco de cinza e um caco de telha. E ele passou muito tempo, não sei o tempo que ele passou nessa situação, mas ele nunca negou a eficácia do nosso Deus. E muitos não querem, são até amigos do Evangelho, gostam até de ouvir a palavra, mas não querem, diz: ah, para mim não dá, porque eu sou assim, sou assado. Mas fique sabendo de uma coisa: nunca aqueles que ouviram o Evangelho, a palavra do Senhor, poderá dizer que nunca chegou o conhecimento dele, que o Senhor quer salvar a alma dele da condenação do inferno. Porque o Evangelho é isso, ele veio para salvar, ele veio para libertar, para transformar, para mudar o caráter do ser humano. Foi isso que Jesus diz em sua palavra: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Glória a Deus. E é por isso que o Senhor sempre bota no nosso coração. Sempre a gente está aqui na praça, uma vez por semana, em 2 semanas assim, não. Estamos aqui anunciando a palavra do Senhor, porque nós cremos que a palavra de Deus, ela não volta vazia, a qual está sendo enviada. A pessoa recebendo ou não, crendo ou não, acreditando ou não, a palavra do Senhor, ela não volta vazia, a qual está sendo enviada. Por isso, você precisa abrir o seu coração, o seu entendimento. Você precisa reconhecer, aleluia, que você precisa garantir a tua salvação da vida eterna. Você precisa reconhecer, independente do que tu está passando, Pai do Senhor, independente das coisas que estão acontecendo, você precisa entregar o teu caminho para Ele, entregar a sua vida para Ele. Aleluia! Enquanto é tempo, enquanto há tempo na terra, porque vai chegar um tempo que não vai ter mais oportunidade. Talvez por rejeitar essa grande oportunidade, pode chegar o dia mau para a sua vida. Mas o Senhor, Ele é muito misericordioso com o ser humano na terra. Ele sempre está avisando.
Eles têm sempre estar clamando, eles têm sempre estar chamando. Jesus, ele diz em sua palavra: vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele sempre chamou, ele sempre convidou, ele sempre toca no coração de alguém. Aleluia! Para que você venha se escapar dos caminhos maus. Então seja consciente nesta noite, nessa hora, a qual nós estamos aqui, Deus, das 4 horas da tarde, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele quer mudar o quadro da tua vida. Ele quer, aleluia, te libertar, te salvar, te curar, mudar o quadro da situação. Ele quer te tornar uma nova criatura, porque quando você está em Cristo, diz a palavra, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia! Todos que estão firmes na presença do Senhor, eles se tornam uma nova criatura. E as coisas velhas passam e tudo se faz novo na vida dele, porque agora ele está com entendimento, está com compreensão. Todos aqueles que abrem o coração e recebem Jesus, ele fala: poxa, porque eu não vim para Jesus mais tempo, né? Não é? Quando a pessoa se arrepende mesmo, entrega de alma, corpo e espírito para o Senhor, porque eu não vim mais novo, cara. Se eu tivesse vindo mais novo, eu tinha trabalhado mais para o Senhor. E por isso esta é a palavra do Senhor para a sua vida, para a sua alma. Que Deus continue sempre abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. É isso que Ele quer. Ele nunca quis, aleluia, mal para nenhum ser humano, porque nós somos imagem dele, semelhança dele. Foi Ele que nos criou, foi Ele que nos fez, foi Ele que nos projetou. Por isso que Ele luta, aleluia, a cada dia para nos salvar. A cada dia Ele luta aos anos teus na face da terra para nos despertar dos caminhos que nos conduz à morte. Porque o único caminho que conduz à vida é o caminho do Evangelho, é o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a própria palavra, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Por isso você tem essa oportunidade, nesse dia qual o Senhor fez hoje, de entregar a sua vida para o Senhor até o término. Se tu quiser uma oração, se tu quiser confessar, se tu quiseres receber Jesus Cristo, nós estamos aqui, aleluia, para continuar fazendo aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo colocou no nosso coração. Que Deus abençoe a tua vida, a tua alma, você que está no trabalho, que Deus venha sempre te dar saúde, força e graça, que todo mal seja repreendido da tua família, da tua casa, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.